Quais são as maiores dúvidas das mulheres nos consultórios ginecológicos? Gente, é muita coisa, mitos e verdades. E claro, tem o nosso momento da nossa receita saudável. E o que tem por aí, Fabi? Temos também o Fica a Dica, com algumas curiosidades sobre Clint Eastwood, ator e diretor de cinema. Não pode perder, Que hein? bacana, começa quando? Agora, aqui no nosso Elas Comando. Vem com a gente. Agora no nosso bate-papo a gente recebe o Dr. Ricardo Luba. A Fabi já tá aqui curiosa, aqui nos bastidores a gente já tava nesse bate-papo super descontraído, mas mulherada, sente que agora o papo é sério e é pra você. A gente vai conversar com o doutor sobre tudo quando se fala em ginecologia, gente. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem, obrigado, é um prazer. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Vamos começar tirando Você tá muito curiosa, né? Então, muitas dúvidas, que até eu tenho muitas dúvidas. Acho que e algumas, todas. Algumas das nossas queridas que assistem também têm. Primeiro, começa lá do comecinho. Quando procurar um ginecologista sozinha, acompanhada, adolescente, mas é porque a gente escuta histórias de mulheres com 40 anos que nunca foram ginecologistas. Nunca foram. Isso é uma pergunta bem comum, né? As pessoas elas têm essa dúvida. A gente ouve todo dia no consultório, minha filha está com 10, 11 anos, já é hora de levar no ginecologista, não é? Como que eu faço? Eu acho assim, a partir do momento que ela começa a desenvolver caractere secundário, que são a evolução para a puberdade, então começa a aparecer um pouquinho mais da mama, começa a ter um pouquinho mais do pelo, dependendo da idade, né? Se tiver dentro da idade que a gente considera normal, aí dos 9, 10, 11 anos mais ou menos. Agora já começa com 9 anos. Agora é dos 9 até uns 12, 13 anos. A gente recomenda que leve. Se começar isso muito cedo, então a gente tem, hoje em dia, a questão está se levantando muito a respeito dos hormônios na alimentação, uma série de coisas que a gente se preocupa, a gente tem um risco de puberdade de início precoce. Então, tem meninas de 5, 6 anos desenvolvendo peitinho ou o pelinho, né? A gente chama de telarco ou pelarco. Isso é justamente pelos hormônios da alimentação. Tem também esse fator. Claro que você também tem os fatores genéticos, que o corpo dela começa a deflagrar aí a puberdade precoce. Mas isso é interessante. Então, se aparecer mais cedo, tem que levar para passar nessa avaliação. E normalmente a gente tem um ginecologista endócrino que a gente encaminha para fazer esse segmento. O próprio pediatra muitas vezes já verifica isso naquele segmento anual. Para as meninas na idade normal, 11, 12, mais ou menos que a gente considera, elas também quando começam a desenvolver é interessante irem, né? A gente sempre recomenda que mesmo as adolescentes, e a adolescência vai até os 18 anos, né? Apesar aí de algumas quererem chegar com 15, 16 anos sozinha no consultório, a gente sempre fala, não, tem que ir com o acompanhante. E o ideal é que o acompanhante seja um dos pais, o pai ou a mãe, eu acho que é interessante, não só o namorado. Às vezes chega uma menina lá de 15 anos com um namorado de 18. E pode isso? A gente até atende, né? Mas não é o que a gente prefere. A gente prefere realmente que as consultas com o ginecologista vão com os pais, né? Uma questão de responsabilidade do pai e da mãe. Até para avaliar se o desenvolvimento está normal, se tem a produção hormonal normal, se precisa fazer algum exame. E até para anticoncepção. Hoje em dia a gente vê as meninas elas estão iniciando a vida sexual mais cedo, isso a gente se preocupa um pouco mais, então vale a pena a gente entrar com anticoncepcional mais cedo, orientar, né, não só a respeito da camisinha ou do, eu quero tomar pílula porque eu não engravido, não, mas peraí, vamos com calma. Não é só isso, o principal né? não é esse. Não é só a gravidez. Né? Gravidez é importante, mas e as doenças, né, e hepatite, a gente está vendo aí a sífilis aparecendo com uma força muito grande. Muito grande. A gente vê gonorreia, doenças que a gente praticamente não via, vendo com muita frequência. Doenças de 60 anos atrás, né, que eram mais assim no auge, que aí, enfim, depois apareceu a AIDS, aí o pessoal começou a se preocupar um pouquinho mais. E essas mulheres mais velhas, 40 anos, que deixam passar muito tempo, às vezes por vergonha, às vezes por medo. Mas existe mesmo isso? Né? Existe. Às vezes, realmente, a questão da vergonha é muito importante a gente lembrar. Só tem um médico homem, eu não gosto, e aí o único médico que tem é homem, aí ela não vai, aí passa. É mais difícil quando a gente pensa assim, mulheres de 40 anos já tiveram filhos, então já acabou tendo uma consulta de pré-natal, a gente assim espera, né?
que passe. Mas tem lugares no Brasil onde realmente não tem assistência médica, não chega médico, ou se tem médico é muito raramente, ou para a pessoa ter atendimento médico especializado, ela tem que viajar 2, 3 horas, às vezes de barco, às vezes de carro, para chegar, fazer um atendimento e ir embora. Então, não é infrequente. Nos grandes centros, como São Paulo, Rio, essas coisas, aí não tem jeito. Aí a gente sabe que tem acesso, às vezes demora um pouco, mas tem. Tem ginecologista no posto, tem. Às vezes a pessoa vai empurrando. Porque eu fico pensando, gente, procurar o ginecologista com 40 anos é pesado. Claro que a gente vê toda essa possibilidade, mas a gente tem que ficar atento. Hoje tem muitas campanhas, a televisão ajuda muito nisso. Então vamos ficar atentas, né, mulheradas? Pelo amor de Deus, vamos ficar atentas. E, doutor, o que as pessoas chegam hoje no consultório? Quais são as perguntas mais frequentes, assim? A principal, acho que a primeira coisa que a gente atende muito, né, são as meninas mais novas. Então, anticoncepcional e anticoncepção, acho que continua o recorde, o mais frequente, as dúvidas mais comuns de quais são os métodos, o que tem de novidade, o que não tem. Aí, assim, disparado, ovário policístico. Isso é o quê? Para quem está em casa, para entender melhor. Ovário policístico é uma alteração endocrinológica, que você tem uma alteração hormonal, uma produção aumentada de hormônio masculino e um monte de cistinho que fica nos ovários. Hormônio masculino? Você vai ter uma produção de hormônio masculino. Com isso, você vai ter uma falta de ovulação, você vai ter um bloqueio, né? Você vai acabar entrando numa alteração que a gente chama de anovulação crônica. Então, o paciente ele para de ovular durante um tempo. Então, já dificulta a gravidez, digamos assim, para as mulheres que quiserem a principal engravidar? Queixa. As outras são, exatamente pelo aumento da produção hormonal, você vai ter esse hormônio masculino circulando no corpo. Então, você vai começar a ter alterações masculinas, né? Então, espinha é o primeiro deles, acne, né? E a segunda, pelo no corpo. E a terceira, que as mulheres odeiam, que é a gordura localizada na barriga. Né? Você repara que assim... Pelo amor de Deus, eu vou querer fazer esse exame, Jesus do céu. Já me dá medo. Homem, quando você aparece gordinho, fica tudo barrigudinho. Mulher, não. Mulher, ela demora mais para aparecer a barriga, ela acaba engordando no bumbum, na perna, no braço. É uma questão da disposição hormonal. Tem um exame que elas podem fazer com orientação médica. E que tipo de tratamento? O tratamento é com medicamentos? É como? Normalmente a gente tem duas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado no ovário policístico. A primeira delas é que pelo fato de você ter essa anovulação e essa produção de hormônio masculino, você acaba alterando também todo o metabolismo da glicemia, da glicose. Então você tem uma intolerância à glicose, aquela coisa do pré-diabetes, não existe esse termo, mas é como se você comesse um chocolate e aí o seu corpo deveria eliminar essa glicose do sangue rapidinho para dentro do tecido. Ela não consegue fazer isso. E aí você faz estado de hiperglicemia, você deixa muita glicose no corpo. Isso a longo prazo, na menina que tem ovário policístico, aumenta o risco dela desenvolver diabetes no futuro. Nossa! E além disso, essa questão de ser difícil perder o peso, ela consegue também piorar a questão da pressão. E a pressão e diabetes andam sempre juntos também por causa da superfície. Então, normalmente, quem começa a ficar mais gordinho, aumenta o risco de ter pressão alta, e aí, consequentemente, o teu pâncreas não consegue produzir insulina adequada, e aí você acaba tendo diabetes também. Então, mas não é algo grave. Não uma coisa que tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Para o tratamento alerta, do ovário policístico, normalmente é simples. A maior parte das vezes a gente dá anticoncepcional, né? E se você tem essa alteração da glicemia, você tem remédios hoje em dia para diminuir a glicemia, também ajuda. E num exame simples que a pessoa consegue diagnosticar. Transvaginal e clínica. Aí você tem que conversar com o paciente, porque existe uma dúvida grande entre a síndrome do ovário policístico e o ovário policístico. Aí deu lá que o meu ultrassom veio um monte de cistinho. Bom, se você não tem a parada da menstruação, né? Se você não tem esse aumento de pelo, nada dessas coisas, tudo bem, tá tudo tranquilo, tua vida é normal. Não é porque você também tem um pouquinho mais de cistinho lá no ovário que isso é um problema. Agora, se você tem esses conjuntos de sinais e sintomas associados, aí é importante avaliar com o ginecologista. É muito assunto, Galega, é muita dúvida. Coisa. O pessoal fica sabendo de várias coisas, aí daqui a pouquinho você vai falar do que quer. Eu já vou me despedir de vocês, mas não do doutor. Ele vai ficar com a gente, vocês vão assistir o resto dessa matéria amanhã. Tem que ficar ligadinho aí, hein? Tem muita coisa, mitos e verdades, você não pode perder. E agora o nosso Fica a Dica. Acompanhe aí nosso querido, belo e charmoso Clint Eastwood.
Clint Eastwood é uma boa pedida para assistir um filminho em casa. Tem para todos os gostos. Quem não se lembra daquela jovem interpretada por Hilary Swank e que faz de tudo para lutar boxe? Exige que Frankie Dan, interpretada por Clint Eastwood, a treine. Após muita insistência, consegue. Mas uma fatalidade a deixa tetraplégica. O emocionante filme Menina de Ouro levou 4 estatuetas do Oscar, incluindo uma para Eastwood, a de melhor diretor. No distante ano de 1979, Eastwood mostra todo o seu brilhantismo como ator em Fuga de Alcatraz. No filme, ele consegue criar uma rota de fuga para escapar de uma prisão de segurança máxima. Para completar, Eastwood apenas dirigiu alguns filmes emblemáticos das telonas. Em Invictus, o então eleito presidente Nelson Mandela, interpretado por Morgan Freeman, utiliza o esporte para tentar unir a população que sentia os efeitos de um país racista. A aposta dá certo e a África do Sul se torna campeã da Copa do Mundo de Rugby no torneio realizado em casa. Opções não faltam, agora é escolher, fazer a pipoca e desfrutar muito de um belo filme.